Partido dos Trabalhadores comemora 43 anos de fundação com críticas de Lula a Bolsonaro e de Gleisi Hoffmann ao Banco Central. Enquanto isso, o presidente da instituição financeira, Roberto Campos Neto, pede que investidores tenham boa vontade com o novo governo. Tribunal Superior Eleitoral analisa se mantém minuta golpista em ação que investiga Jair Bolsonaro. Polícia Federal faz operação contra garimpo ilegal em território Yanomami. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O Partido dos Trabalhadores, o PT, comemorou na noite desta segunda-feira 43 anos de existência. Na festa de aniversário, Lula criticou Bolsonaro e elogiou o ex-ministro José Dirceu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a comemoração do aniversário de seu partido para atacar o seu antecessor, Jair Bolsonaro, dizendo se tratar de um genocida eleito na base da mentira. A gente briga pelos nossos filhos, a gente briga pelas nossas mulheres, a gente briga pelos nossos irmãos. Vamos brigar pelo nosso partido e vamos brigar pelo povo brasileiro para que nunca mais um genocida ganhe as eleições com base na mentira e na indústria da mentira. O evento contou com a presença também de outras lideranças do partido, como a ex-presidente Dilma Rousseff, e teve como um dos principais protagonistas o ex-ministro José Dirceu. Mencionado nos discursos do mandatário e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, Dirceu, principal auxiliar de Lula em sua primeira vitória presidencial em 2002, foi um dos mais aplaudidos no ato que comemorou os 43 anos do partido. Ao discursar no aniversário do PT, nesta segunda-feira, Lula fez menção a Dirceu. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens, companheiros da Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido, aqui eu estou vendo a Gleisi, o Rio Falcão, o Zé Dirceu, não sei, eu mesmo já fui presidente. Lula ainda falou sobre os mais de 500 dias que permaneceu preso e agradeceu seus apoiadores. Se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram, durante 580 dias, enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da Polícia Federal. E essas pessoas não esmoreceram. Era bom dia, Lula, boa tarde, Lula, e boa noite, Lula. Pois hoje eu quero repetir em liberdade e presidente da República, bom dia, Brasil, boa tarde, Brasil, boa noite, Brasil, porque nós voltamos para governar esse país e nós voltamos para governá-lo com democracia, com respeito aos mais pobres, e nós voltamos para recuperar a democracia em toda a sua essência. Um beijo no coração, feliz aniversário e parabéns, Gleisi, pelo teu trabalho como presidenta desse partido. No mesmo evento, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, criticou o Banco Central, dizendo que a instituição financeira corrobora com a mentira. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o Banco Central corrobora com a mentira do risco fiscal. Segundo a deputada, a autarquia reforça o discurso dos mais ricos de que o Brasil não vai honrar seus compromissos financeiros. E, presidente, está na hora de enfrentarmos esse discurso do mercadocrata, dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual risco? De não pagar a dívida? Mentira! Nossa dívida é toda em reais, numa proporção razoável do PIB. Ainda temos as reservas internacionais deixadas pelo PT. Eles mentem. E o Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro, corrobora com a mentira, impondo um arroxo de juros elevados ao Brasil. Isso tem que mudar. Gleisi declarou que o mercado é antiquado e afirmou a necessidade de não ter medo de debater política econômica. Temos um mercado
antiquado, atrasado, que não percebeu ainda as mudanças internacionais. E nós temos de parar de ter medo de debater política econômica, seja ela monetária, fiscal ou cambial, e tentar nos acomodar àqueles que querem assim ou pensam assim. A presidente do PT tem criticado a atuação do Banco Central em relação à Selic, a taxa básica de juros, e afirmou ser favorável a convidar o presidente da Autoridade Monetária, Roberto Campos Neto, e diretores da autarquia para explicar no Congresso os motivos que levaram a taxa de juros ao patamar de 13,75%. Então, e logo depois dessa história aí de Gleisi Hoffmann criticando o Banco Central, como acabamos de ver, de acompanhar, o presidente do banco, Roberto Campos Neto, concedia uma entrevista ao vivo ao programa Roda Viva da TV Cultura. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Fala aí, Ney. O presidente do Banco Central, ao contrário do que fez o presidente Lula, que finalizou essa questão, esse senhor não finalizou, pelo contrário, ele disse que se dá muito bem com Haddad, que quer um encontro com o presidente Lula. Explicou as razões técnicas, não ideológicas ou políticas, da atuação do banco que preside. Disse que não é a única pessoa que decide, que tem 8 diretores lá para fazer as decisões. Explicou por que não gosta de mexer agora na meta da inflação. Porque se você aumenta a inflação de 3,25 para 4, por exemplo, o Brasil pode ter inflação até de 4, você aumenta o prêmio de risco, porque o sujeito fala, eu vou gastar até lá, eu vou aumentar o preço até lá. Que este momento ainda não chegou, que o momento adequado seria quando o país se normalizasse. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou essa bobagem aí. Muito bem. Aí quando o Haddad falou para ele que isso aí não podia acontecer, que não era bom, quando o Padilha aconselhou a parar com essa história, os bombeiros do governo, o presidente Lula recuou. Mas acionou o PT, mandou a Gleisi Hoffmann, mandou o Boulos fazer a oposição. Aí acontece a coisa mais burra que eu já vi na minha vida. O PT convoca o Roberto Campos para ir no Congresso como se fosse uma coisa excepcional. Não! Os bancos centrais do mundo e do Brasil exigem que o seu presidente e a sua diretoria prestem informações regulares aos órgãos públicos e à imprensa. O PT ficou decepcionado, que o PT queria confronto, o PT queria tirar o presidente do banco. Se insistir, vai perder. O presidente do Congresso, o presidente Pacheco e o presidente Ira já falaram que não querem entrar nessa história, que não tem que mexer na autonomia do Banco Central. Pois é, e o presidente do Banco Central deu uma entrevista muito tranquila, com muita cortesia, inclusive, e, por cima de tudo, bem avaliada hoje pelas principais inteligências políticas e econômicas do país. Foi bem ontem, no Roda Viva da TV Cultura. A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira, 8 mandados de prisão numa nova fase da Operação Lesa Pátria contra envolvidos nos ataques de janeiro. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira 8 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão contra financiadores e participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro. Pouco depois das 11 horas, a corporação informou que 5 pessoas já foram presas e as buscas prosseguem para localizar as 3 restantes. A operação ocorre nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Os pedidos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Esta é a 6ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada como parte da investigação que apura os responsáveis pelos atos em Brasília, quando bolsonaristas radicais invadiram e depredaram os prédios dos 3 poderes.
As pessoas envolvidas nos atos golpistas podem responder pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. E a seguir, suspeitos de garimpo ilegal na reserva Yanomami, em Roraima, teriam movimentado quase R$500 bilhão. Polícia Federal realizou a operação naquele estado nesta terça-feira. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.